Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso quarto encontro nesses workshops, cuja proposta é a gente trabalhar as nossas forças de caráter, que são as bases da psicologia positiva, mas mais do que isso, como é que nós transformamos essas forças num recurso para que a gente crie resiliência em tempos difíceis como esses que a gente está vivendo. Meu nome é Ricardo Sá, eu sou psicólogo e estou aqui junto com o professor Mário Adorno e com o professor Emerson para, mais uma vez com vocês, fazermos algumas reflexões. Não é isso, professor Mário? Sim, eu sou Mário Adorno, sou membro fundador da Relapa, junto com o Ricardo e o Emerson, e também fazemos parte do Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva. Estas duas instituições congregam vários profissionais de vários países da Latinoamérica, onde nós levamos a aplicação da psicologia positiva na vida, no que está acontecendo. E hoje o centro de tudo, de toda essa questão, é esta pandemia que veio para transformar, para fazer muita coisa. Então estamos tendo circunstâncias que não são fáceis e nós estamos nos propondo, com estas atividades gratuitas, a contribuir com isto, a como superar estas situações difíceis, que é a resiliência. E a resiliência vai se referir a transformar algo negativo, alavancá-lo e converti-lo, dar um significado para algo positivo. Então, vem uma transformação, é necessário o otimismo. Então, essa é a nossa proposta. Esse é o último encontro desta série, mas não será o último. Emerson, o que mais tem de resiliência? O que tem a ver com conexão? Você que tem tantas coisas para contribuir, para enriquecer isto. Pessoal, sou Emerson Pacheco, sou psicólogo e coach positivo aqui, membro do ILAPA, junto com Mário e Ricardo. Muito feliz. Estamos no nosso terceiro encontro, não é isso, gente? Terceiro encontro. Estamos nos preparando para o estamos no quarto, né? Preparando para o próximo encontro. A gente está muito empolgado, por incrível que pareça, nesse momento de tanta dificuldade, mas empolgados, confiando, com muita esperança e muito otimismo no poder que tem esse ponto de vista, esse mindset das forças para potencializar a gente ter uma resposta proativa nesse momento de dificuldade. Então, a gente pode ser reativo, reagir ao cenário adverso aí de crise, de pandemia, político, né, questões políticas, questões econômicas, reagir. E aí vem o medo, vem a ansiedade, vem o estresse na reação. Ou a gente pode proagir, agir olhando com propósito, olhando de uma forma a trazer as nossas forças para construir algo de positivo na nossa vida. E é por isso que a gente está aqui, para energizar esse propósito junto com vocês numa questão prática, porque ILAPA é prático. Instituto Latino-Americano de Psicologia Aplicada. Então, hoje vamos aplicar mais uns conceitos e práticas e culminando na nossa grande sessão prática, workshop na semana que vem. É isso, Ricardo? É isso aí. Vou pedir, então, ao professor Mário para colocarmos os slides para a gente fazer aquele resgate do que a gente trabalhou aí nesses 3 primeiros encontros, né? Então, nós estamos no nosso quarto. O nosso título aí é Resiliência, Conexão com as Forças de Caráter. Como é que nós podemos fazer essa conexão das forças com a nossa vida para que a gente crie mais resiliência, para que a gente possa trabalhar mais esse elemento tão importante. Por favor, mais uma. Ok. Vamos lá. Então, o nosso quarto encontro, nós queremos trabalhar a aplicação das forças para que a gente tenha uma vida mais significativa. Como é que a gente aplica? Hoje nós vamos trabalhar algumas coisas mais aplicadas. E nós tínhamos pedido para vocês fazerem uma tarefa de casa. Primeiro fizeram um teste, depois pensaram em algumas histórias relacionadas àquelas forças, e a última tarefa foi pensar em hábitos que mudar, que vocês podem, uma lista de ideias, de hábitos que vocês podem pensar em fazer algumas mudanças para melhorar na sua vida laboral. Essa era a tarefa. Mais um slide, por favor.
E aí, vamos pensar nas virtudes. Então, temos as virtudes, a virtude da sabedoria e do conhecimento, com as forças da criatividade, curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado e perspectiva. Mais uma. A virtude da coragem, com a bravura, perseverança, honestidade e entusiasmo, ou vitalidade. Mais uma. A virtude da humanidade, que inclui o amor, a bondade, a inteligência social. Mais uma. A virtude da justiça, que inclui o trabalho em equipe, ou chamado também cidadania, imparcialidade e a liderança. Depois, mais uma, professor, a virtude da temperança, que inclui perdão, humildade, prudência e autocontrole. E, por final, a virtude da transcendência, que inclui a apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Falamos bastante dessas forças todas no primeiro encontro. E no segundo encontro, o que nós fizemos? Mais uma transparência. Mais um slide, por favor. Entendemos que as virtudes estão divididas, as forças estão divididas em 6 virtudes. Não é? É uma forma didática da gente ver. E essas 24 forças dependem do contexto familiar, laboral, escolar, social, comunitário e também da situação em que a gente vive. Então, hoje, por exemplo, o contexto escolar está completamente diferenciado, as crianças estão dentro de casa. Então, nós temos o contexto e temos as temáticas situacionais, a situação em que aquele contexto se insere. Então, o contexto comunitário hoje está muito forte. Né? A presença das forças no contexto comunitário é muito forte. Falamos das 3 grandes chaves, que não adianta você saber quais são suas forças, é preciso saber qual é a sua força de assinatura principal, como é que as pessoas te conhecem, como é que elas se combinam, como é que essas forças se combinam e como é que também nós atuamos com as forças fásicas ou forças de situação, que nem são as primeiras, podem estar aí entre a 7ª e a 15ª, mas quando a gente precisa, a gente aciona essas chaves. E aí, então, eu vou passar para o professor Mário resumir aí o nosso conceito-chave. Por favor, professor. Bom, tem uma proposta nisso tudo, que é você estar bem. Esta é a proposta da psicologia positiva. O bem-estar é você conquistar este estado, que você faça um hábito de fazer coisas que vão te levar a um momento melhor, a um estado melhor. Então, nós consideramos, e não somente nós, mas é uma possibilidade, que de uma situação difícil como esta que estamos passando, a gente possa transformar em algo melhor. Aí, isto é resiliência. Mas podemos considerar que não é só para esta circunstância da Covid. Quando você adquire uma habilidade, ele se torna um hábito, e já é um jeito de viver, já é um estilo de vida. Então, a psicologia positiva ele veio a descrever quais são estas forças de caráter. Mas ela só você saber não ajuda muito. É importante que você aprenda a que ele seja um hábito, como a gente falou. E como isto se aprende? Nós vamos nos agarrar do conceito de desenvolver competências, habilidades. Para isto vai vir o conceito chave, que o Ricardo Desailly ampliou o conceito que era chá para os locais de aprendizagem, como universidade, escola, e ainda vai colocar mais 2 palavrinhas, e aí vem a chave. E qual que é a ideia? Hoje em dia, para você ter uma atitude, a que está no meio, que é o mais importante, porque qual que é a minha atitude, como o Emerson já mencionou, perante um evento, tá? O que eu vou fazer? Qual que é a minha reação? O que eu sinto? Isto vai ser gerenciada, administrada pela atitude, no meio. Então, se a gente for ver por que é chave, só ter conhecimento, só eu saber da força é uma parte muito importante, mas não fiz ainda nada com isto. Com isto, eu tenho que criar algum tipo de habilidade para eu resolver, para eu ver
como eu vou avançar e eu vou melhorar nos eventos ou circunstâncias difíceis ou no teu dia a dia. A atitude, já falamos o que eu vou fazer. Com conhecimento e habilidade, sem atitude, ainda não resolvi nada. E esses três componentes eu conheço, tenho uma habilidade e uma atitude, vou ligá-lo a meu valor. O que realmente é importante para mim? O que está em risco? O que eu tenho que enfocar? O que eu preciso melhorar realmente? Então, valor é fundamental, o trabalho de identificar, clarear os valores. Todos temos valores e nos guiamos por ele, mas ele ficar mais claro. Mas também olharmos a estrutura no que dá base. Mas também o E tem a ver com o entorno, um contexto, assim como o Ricardo já mencionou, ele é o situacional. Onde que eu estou? Porque são diferentes contextos. Eu posso estar num contexto mais fácil, mais amigável, e outro nem tanto amigável, mas tenho que passar por ele. Então, por isso, nós pegamos a nossa maneira, a nossa metodologia de colocar as forças de caráter para aplicar na vida é o conceito-chave, e são estes. Emerson Pacheco, o que você está pensando neste instante? Estou pensando nesse instante justamente num exemplo prático, né, dessa chave. E pensando que você, como o Mário falou, você tem um teste na mão, tem um conhecimento, você tem aí a tua predisposição para colocar isso em prática, e o contexto pode ser o seu trabalho aqui, a sua dificuldade no trabalho, né, o seu ambiente, né, o environment do chave. Pode ser seu trabalho, pode ser a sua criação dos seus filhos, a dificuldade de lidar com os filhos dentro de casa ou com o cônjuge, né, pode ser uma série de... Enfim, qual é a circunstância atual que vai te desafiar, mas que também vai potencializar você de criar habilidades, de desenvolver a sua força, porque as forças só se desenvolvem com dificuldade, não se engane. É como eu falei na sessão passada, é que nem academia. Se você quer desenvolver musculatura, precisa malhar. Se você quer desenvolver força de caráter, é só na dificuldade. Então, parece que o Papai do Céu já sabia disso quando criou um mundo cheio de oportunidades e adversidades justamente para a gente ficar mais forte. É isso. Seguindo em frente. Exatamente. Ricardo. Então, e aí a gente junta as forças com esse modelo-chave. Então, nós temos as forças, na verdade, elas são recursos que a gente tem para quê? Para que a gente possa colocar as nossas ações em prática. E tudo isso, como disse muito bem o professor Mário, está baseado no modelo PERMA, da psicologia positiva. Não é? Essas ações, elas têm que produzir emoções positivas, elas têm que produzir engajamento, elas estão muito ligadas aos nossos relacionamentos, estão muito ligadas ao significado. Então, esse momento, nós estamos trabalhando muito o significado de voltar para casa, o significado de estar em casa. Para algumas pessoas, o significado de estar em casa é uma reclusão social, é um afastamento social. Para outras, não. Para outras, que sentem-se muito confortáveis em estar. Para outras, a questão, nós estamos vendo, por exemplo, o aumento dos conflitos familiares. Então, esse momento em que a gente está vendo é um momento para a gente pensar nessa questão, o que tudo isso significa na nossa vida. E também as realizações. Então, a gente aí vai juntando tudo, né? O que nós estamos aqui? Nós temos as forças, que são um recurso que nós temos dentro da gente, que na hora que a gente conhece mais, a gente percebe o seguinte: para utilizar. Como é que eu utilizo? Como? Eu utilizo através de um modelo, que é o modelo pensando nas minhas habilidades, nas minhas atitudes, nos meus conhecimentos, nos meus valores. Eu vou utilizar pensando em tudo isso. Este é como é que eu vou fazer. Agora, para quê? Para que eu alcance o bem-estar, para que eu alcance um lugar onde eu possa me sentir melhor fisicamente, para que eu possa me sentir melhor emocionalmente. E aí a gente tem que trabalhar, por exemplo, as emoções positivas, que são muito importantes, mas temos que trabalhar as emoções negativas que estamos sentindo agora, nesse momento, que são um aprendizado, que estão trazendo para a gente um aprendizado novo. Estamos aprendendo, por exemplo, a lidar com a distância, voltando para os nossos encontros virtuais. Ontem eu participei de um aniversário de 60 anos virtual. Nos reunimos todos,
e aí todos estavam, cada um com uma taça de vinho na sua casa, e aí era um aniversário de 60 anos que estava programado uma festa, mas não pode ser. Se não pode ser, nós vamos trabalhar para que a gente transforme este aniversário não num momento triste, porque não se pôde realizar como se queria, mas no momento onde a gente pode realizar isso de uma outra maneira. Assim são os nossos hábitos. Não é isso, professor Mário? Que a gente trabalha para que a gente possa mudar esses hábitos, para que a gente possa metas de mudanças e mudando os nossos hábitos, trabalhando os nossos hábitos, então a gente pode trabalhar na direção desse bem-estar. Trabalhando na direção do bem-estar, nós vamos criar resiliência e a gente cria resiliência a partir do momento em que a gente identifica os nossos propósitos. Não é isso, professor? Exatamente isso, Ricardo. E pegando o exemplo do Ricardo, aniversário de 60 anos, estamos todos separados. Um tema central que temos que entender é o meaning, tá? Que está aqui, que é o significado, o sentido da vida, que inclui o propósito também. Um estresse, um trauma até, se eu não der um significado, um sentido a ele, ele fica muito difícil de ser sobrelevado. Então, temos aqui esta situação. Agora, o que é, como, por exemplo, dar valor a algo? Será que quando a gente estava na normalidade, e olha, entre aspas mesmo, dava o mesmo valor a essa questão de estar em contato, que temos com quem compartilhar, que vai nos levar a uma realização, tá? Que tem a ver com relacionamentos tão caros a todos, porque isso é fundamental, um compromisso, eu estou comprometido com um grupo, com uma ideia, e com isto vai me gerar emoções positivas. Então, este conjunto é um conjunto de coisas para eu fazer do estar um bem. E notem algo muito interessante. Não estar bem ou estar mal requer muita energia. Muita. Que é natural do ser humano. A gente sair da dor, fugir da dor, é uma energia que a gente coloca para não ser pego. Eu foco no mal. Mas é uma questão, é uma decisão por algum motivo, e provavelmente seja este o motivo, nós fazemos parte de uma evolução, uma espécie que foi sendo dotado neurologicamente, neuroquimicamente, com algo que se chama o cérebro, um conjunto. Então, poder escolher. Então, o que eu quero falar com isto? Não estar mal ou conviver com o mal leva energia. Aqui a proposta é: coloque, divide intencionalmente, tenha a atitude de tirar um pouco destas energias do fugir do mal em estar bem. Então, aí é fundamental o papel da psicologia positiva, desde as ciências, que vai nos descrever o que é esse estar bem. Então, vejam só, 5 elementos concretos que pode ser incidido, pode ser intervenido e pode ser modificado. Então, é uma questão de decisão. Estar mal custa muito. Estar bem não é muito fácil, mas é possível. Mas é uma questão de decisão e pode sim ser feito, ainda nos momentos tão difíceis como a que estamos passando, mas levando em conta duas coisas: que toda a humanidade superou muito desafio como um tanto, e você, como eu, também superamos muitos eventos. E temos experiências de uma vida boa, de estar bem. Então, é trazer essa experiência e se focar nele. E eu tenho certeza que Emerson é um experto nisso, ele trabalha muito mindfulness, que é uma questão de dirigir a atenção em algo. Não é isto, Emerson? Sem dúvida, Mário. Atenção, mindfulness é atenção plena, né? Então, a gente, antes de mais nada, reconhecer, a gente traz aqui um modelo da psicologia positiva, então, como é que é isso? Eu estou negando o negativo, né? Na verdade, não tem como negar, a gente tem que reconhecer o que está acontecendo, né? E quando a gente estava vendo aqui esse modelo,
me passou pela cabeça justamente as emoções, né? As emoções são emoções, não são nem negativas nem positivas, mas elas têm qualidades específicas no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você encara uma adversidade e fica tenso e nervoso, que é o momento, que é o natural, você libera cortisol, adrenalina, norepinefrina, que são neurotransmissores que te preparam para lutar, fugir ou congelar. E embora seja muito útil para a sobrevivência, eles não são muito bons para você viver neles cronicamente. E aí que entra o PERMA. Por isso que tem emoções positivas aqui. O PERMA, o primeiro P, são os combustíveis para você ter produtividade, para você ter foco, para você ter realização, que são as endorfinas, as serotoninas, as ocitocinas, as dopaminas, que são os neurotransmissores do bem-estar. E aí o detalhe aqui, a curiosidade importante, é que sem esses neurotransmissores você não consegue pensar bem. Você consegue fugir com cortisol, mas você não consegue ter uma decisão criativa com cortisol, com adrenalina, com a norepinefrina. Você precisa das emoções positivas para tomar decisões complexas, para pensar fora da caixa, para pensar em soluções alternativas para a crise. Então você precisa. E a forma de ativar isso é o engajamento na atividade, é se entregar com foco à atividade, é cultivar relacionamentos significativos, o seu networking no trabalho, é ressignificar o momento de crise como oportunidade e é colocar metas claras para atingir os seus resultados no trabalho. Então, tudo isso vai potencializar os fertilizantes cerebrais que vão fazer você ser mais produtivo, produtiva e superar os desafios, e aí ser mais resiliente. Então, veja o sentido todo que a gente está trazendo para vocês para encarar a crise, para encarar ter resiliência, disparar esses neurotransmissores para te potencializar os resultados. Faz sentido, Mário? Ricardo? Sim, faz sentido. Vou pedir isso, exatamente. Então, na verdade, a gente trabalha tudo isso para criar resiliência. O que é essa tal resiliência, né? Ela é um conjunto de fatores que, quando combinados e desenvolvidos, vão nos preparar para que a gente enfrente e supere os problemas, as adversidades, e quando a gente saia desse problema, a gente saia melhor, a gente saia com um aprendizado que vai fazer com que a gente cresça. Então, a resiliência é algo muito importante neste momento, nesse momento de crise, como em qualquer outro momento da nossa vida, onde a gente precise onde a gente passe por um impacto e precise de enfrentar determinadas dificuldades. Criar resiliência, como é que a gente cria? Exatamente com esses elementos que o professor Emerson falou. A gente cria resiliência a partir do momento que a gente desenvolve todas essas sensações de bem-estar. A gente cria resiliência a partir do momento em que a gente também convive com as emoções negativas e faz com que essas emoções negativas produzam um aprendizado, né? Porque a gente, na verdade, tem uma tendência muito mais forte a atrair o negativo do que o positivo. A gente atrai o negativo como se fosse um velcro. O negativo ele cola muito mais rápido. Tanto é que as pessoas tóxicas no mundo do trabalho hoje, que a gente tem estudado tanto, as relações tóxicas, uma pessoa tóxica contamina muito mais rapidamente um ambiente do que uma pessoa positiva, do que uma pessoa que tem um bom humor, que é alegre. Essa pessoa ela vai contaminar o ambiente, ela vai inundar aquele ambiente também de alegria, mas ela vai ter muito mais dificuldade de fazer isso do que as pessoas tóxicas que chegam e que contaminam rapidamente, não é? Então, a gente precisa ter resiliência para enfrentar, às vezes, essa toxicidade do ambiente. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um excesso de informações. E esse excesso de informações faz com que a gente, às vezes, se torne muito triste, muito para baixo, porque o tempo inteiro as informações são ruins. A gente tem 24 horas por dia informações na televisão, em todas as mídias possíveis daquilo que a gente está enfrentando e que é ruim. Então, não é que a gente não tenha que ter contato com essas informações, mas a gente tem que dar um limite de tempo para o contato que a gente precisa com essas informações. Porque chega uma hora que elas começam a se repetir. E a repetição, para algumas pessoas começam a ter prazer em ouvir aquelas coisas ruins. É isso que a gente tem que evitar para que a gente crie resiliência, para que a gente aprenda e possa sair melhor depois dessa situação. Não é isso, professor Mário? E depois, tudo isso tem um sentido que é o que o professor vai falar agora.
É isto. Vamos pensar, na verdade, na normalidade, no âmbito organizacional. As grandes empresas hoje de tecnologia e as outras, mas colocando um exemplo, eles são guiados por propósito. E o propósito no âmbito organizacional, mas também no pessoal, tem que incluir o ser humano, as pessoas. Tem que se levar e tem que ter um compromisso com isso. Lembram do engajamento no PERMA? Tenho que ter um compromisso com isso, isto me gera emoções positivas no relacionamento, faz sentido e realizo com isso. Só um simples, não é exatamente como eu falo. Um exemplo é Facebook, tá? Qual que é o propósito deles? Conectar toda a humanidade. Por um acaso ele não está fazendo isto? Por um acaso ele não está realizando e ele está, como consequência, recebendo muitos benefícios? Então, isto é um propósito. E aí vem uma pergunta. Todas as pessoas, nós temos em maior ou menor grau, alguma intenção na vida, algum propósito. Para que eu estou aqui? Isto é o sentido, do significado da vida. Para que eu estou aqui? Por muito tempo, na minha geração, acredito no Ricardo, pouco menos, uma grande pergunta é: o que é felicidade? O que é ser feliz? Hoje tem uma ciência que define. Então, sempre foi uma ambição, um desejo de ser feliz. Isto é um sentido. E o que é felicidade? Então, definir um propósito, uma intenção, dá o sentido, e sentido em várias acepções. Um sentido na direção, um sentido de sentimento, mas principalmente de significado. Então, aí tem, aqui está falando, é o que dá, um propósito é o que dá sentido à nossa caminhada, mas podemos falar também que o sentido dá o propósito e que requer ações para que se torne nossa missão pessoal de vida, para que ele seja um resultado. E vejam, o último dia de realização é algo implícito no ser humano. Ele precisa realizar algo. Não está a criança desde pequena procurando, querendo fazer algo. Isto é algo que é inerente ao ser humano. Então, Emerson Pacheco, você vai falar um pouco da tarefa da casa e ainda do nosso encontro, que será o 5º, que será especial, porque vai ser ao vivo, mas eu vou deixar o Emerson dar esse recado. Ok, obrigado, Mário. Acho que tem mais um slide ou só tem a tarefa aí? Tem mais um. Então vamos mostrar aqui o que é o... Então Não, mais um. mais um para frente. Então Esse. agora, pessoal, justamente com base em tudo que a gente conversou aqui com vocês nesses 4 encontros, ações, pensar em termos de, primeiro, perguntas, dúvidas que vocês queiram encomendar para a gente, encaminhar para a gente, conversar no nosso encontro ao vivo, na semana que vem, aqui no dia 14 de maio, às 19 horas. Lembrando que precisa se inscrever. Mas ainda mais que perguntas, que obviamente é natural que vocês tenham perguntas, provocações, também animamos vocês a trazer os seus desafios e como é que vocês podem colocar, que ações que vocês começaram a colocar em prática e que outras ações que vocês podem colocar em prática para atingir os objetivos de vocês. O Mário acabou de falar de propósito. Então, talvez aí rascunhe o seu propósito, o que você quer alcançar, para onde... Vamos recordar a palavra propósito, pôr à frente. O que você está pondo à frente? Né? E como é que as forças de caráter, as virtudes que a gente conversou, podem permitir, podem potencializar, alavancar você chegar nesse propósito, chegar nisso que você põe à frente. Então, isso pode estar relacionado ao seu trabalho, né? O teu desafio pode ser justamente de trabalhar em casa com home office. E o que você quer alcançar? Você quer trabalhar melhor, ser mais produtivo? Você quer se relacionar melhor com as pessoas, mesmo virtualmente? Você quer vender mais na internet? Você quer ser o melhor líder, mesmo com equipes virtuais? O que está te incomodando? E que ações que você pode começar a pensar usando as forças, usando o que você aprendeu para potencializar isso e para lidar com resiliência com isso? Por exemplo, digamos, falamos aqui o tempo todo de resiliência. Então, como é que eu posso desenvolver resiliência para lidar com essa crise? Então, como eu posso desenvolver otimismo, né, que é uma parte da resiliência? Então, que ações que eu posso colocar em prática para desenvolver otimismo, para desenvolver espiritualidade, fé?
perspectiva, enfim. Então, ou seja, faz um resumo do que você aprendeu, traz as questões e traga já ações para aproximar você daquilo que é mais importante para você, dos seus valores. E aí a gente vai justamente no nosso 5º encontro, ao vivo, a gente vai estar trazendo para vocês um caminho prático de se aproximar disso, do que é mais importante, das suas metas, do seu propósito, dos seus valores, que é o mais importante, de uma forma prática. Então, ou seja, vamos ajudar vocês a fazer sentido de tudo isso e aplicar no dia a dia de vocês, que é o que viemos fazendo nesses 4 encontros. Vai ser um grande clímax, um grande momento de prática, de aplicabilidade. Então, é isso, queridos. Se vocês quiserem complementar também, Ricardo e Mário, mas já me despeço aqui, aguardando vocês ansiosamente, com ansiedade, expectativa, que é uma ressignificação da ansiedade, né? Com expectativa enorme para o nosso 5º encontro. Ok, Emerson, muito obrigado. E realmente vocês podem notar, né, que é possível, e eu acho que nós três, de alguma maneira, estamos tentando fazer isto e fazendo. Então, esperamos que tenhamos contribuído com vocês. Agradecemos muito ter nos acompanhado e a gente ficou mais ainda impulsionado a continuar com isto. Por isso, nós queremos fazer um outro encontro, mas já num encontro, numa sala, onde vamos poder estar interatuando com vocês. O link da inscrição para esses eventos, para esse próximo encontro, está aí embaixo do vídeo, também está no chat. Por favor, se inscreva, porque o acesso vai ser através dessa inscrição. Você vai receber não somente o acesso à inscrição, você vai receber muitos conteúdos e vamos estar interagindo. O Emerson já falou para vocês que nesse encontro já vai ser para atender mais diretamente para algo concreto. E se você não assistiu, veja, nesta mesma página do YouTube estão os outros 3 encontros, tá? Além de outros participantes do ILAPA, tem o da Aline, tem o da Chita, Chita é do Chile, é em espanhol, porque nosso idioma oficial aqui é portunhol, vocês devem ter notado pelo meu sotaque. A Aline vai se somar também nesse próximo encontro. Se vocês quiserem olhar, ela aborda a criatividade. Então, vocês estão convidados a ver todos estes para entenderem melhor a sequência e aproveitar melhor este encontro. Então, por minha parte, eu concluo aqui, agradecendo muito, principalmente aos meus colegas, aos meus amigos psicólogos. Um forte abraço e muita gratidão a todos. Da minha parte também, quero agradecer aos colegas, agradecer a todos que estão nos assistindo, a todos que vêm nos acompanhando e dizer que vamos estar aqui, mas não deixem de se inscrever. A inscrição vai ser muito importante, porque vai ser pela ferramenta Zoom. Então, no dia, vocês receberão, então, um código para entrar lá através do seu e-mail. Então, deixar o seu e-mail lá na inscrição é fundamental para participar do nosso 5º encontro. Não deixem de se inscrever. Esperamos vocês lá, porque teremos o maior prazer de estar trabalhando com algumas coisas práticas, respondendo perguntas e podendo, então, interagir com vocês. Quero dizer que estamos muito agradecidos pela presença de todos nesses 4 encontros e ficaremos também muito felizes de reencontrá-los no dia 14. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Até a próxima, pessoal.